Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Eu sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Esse programa é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar hoje com o advogado e meu amigo Luiz Carlos Nemetz, sócio fundador da Nemetz, Kunen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia em Blumenau. Ele é integrante do Conselho Gestor da Banca, autor e parecerista. E eu já quero agradecer a presença do Nemetz aqui no nosso podcast. Estou muito ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a governança da NKDP e o futuro da sociedade de advogados. Nemetz, seja muito bem-vindo para o nosso Papo de Sócios. Eu tenho uma alegria muito grande te receber aqui. Você é uma pessoa muito querida para mim. Você tem uma importância que eu não sei se você sabe. Você foi um dos meus primeiros clientes de planejamento estratégico. Então, assim, quando ninguém falava disso. Então, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. Vamos falar de sociedade, vamos bater um papo. A palavra é toda sua. Lá na honra é minha, uma alegria enorme. As pessoas não vão acreditar que eu fui um dos primeiros, porque eu estou com essa cara aqui de usado e tu estás com esse rosto de menina aí, que parece que está começando na carreira hoje. Mas eu quero dar um depoimento. Eu vi uma publicidade muito discreta da Lara falando de uma monitoria de planejamento de escritórios de advocacia que ela iria realizar no Rio. Eu, do interior aqui de Blumenau, em Santa Catarina, muito timidamente, tinha vindo do Rio, onde fiz a pós-graduação na FGV, vi aquilo e disse, eu vou conhecer. E me matriculei e fui. E olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu nem sei quanto tempo faz isso, também não vou falar. Foi em 2004, já disse. Pois é. Então, olha só quanto tempo faz isso, né? E depois a gente trouxe a Lara aqui para Blumenau várias vezes para fazer grandes imersões. Uma das vezes no meio do Oktoberfest, não sei se você vai lembrar disso, mas no fervo a gente fazendo planejamento e a galera... Todo mundo festejando outubro e nós no trabalho árduo. Fizemos vários finais de semana, foi um trabalho muito árduo e eu nunca me esqueci de uma frase que você me falou, Lara, e que eu apliquei com disciplina para a minha vida, né? O sucesso do amanhã é o trabalho de hoje. E cada minuto que a gente investe em planejamento estratégico são meses, às vezes anos, ou uma vida que a gente ganha em realizações. Então, para quem está nos ouvindo, eu sou um testemunho vivo, verdadeiro, do trabalho da Lara, do que ela fez por nós somos muito gratos, a equipe inteira, e nós colhemos hoje frutos muito doces desse trabalho que ela coordenou junto conosco e que ela nos disciplinou, vamos dizer assim, nos educou com as suas mentorias e com os seus cursos. Então, tudo que a gente é hoje, né, claro que tem todo o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso estudo, mas a orientação quem deu foi o trabalho da Lara Sellen. E eu sou muito grato, eu sempre falo isso cada vez que eu a encontro num congresso, cada vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre a nossa experiência aqui do escritório, eu refiro isso, porque é verdadeiro, eu falo isso com uma verdade íntima, sincera, que vem aqui do fundo do coração, e não falo só em meu nome, falo em nome de mais de uma dúzia de jovens que você transformou em grandes advogados com expressão mundial hoje. Eu estava no site da Nemetz, né, enfim, que já virou muitas coisas, né? Hoje é Nemetz, Kunen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advogados. E
esse nosso encontro tem quase 20 anos, né, daquele momento lá atrás. E muitos deles eram advogados júniores do escritório, estavam começando a sua carreira, estavam engatinhando, e vê-los hoje, assim, com posições de destaque, intelectuais, reconhecidos, é sempre uma alegria muito grande. Você sabe uma coisa que eu trago daquela época e que o teu escritório foi um dos primeiros que eu vi fazendo isso de uma forma muito ousada, mas que acabou se repercutindo ao longo do tempo, que eu me recordo naquela primeira oportunidade que a gente teve, de que o escritório ele teve uma estratégia local. Vocês estão em Blumenau, estão no interior de Santa Catarina, então o escritório tinha uma estratégia de atuação com seus clientes locais. Também tinha uma estratégia estadual, porque o escritório tinha uma base em Florianópolis e atendia o interior fazendo tribunais e tudo mais. E tinha uma estratégia nacional com o direito médico que estava começando, engatinhando em 2004. Ninguém falava tanto de direito médico naquela época, né? Eram pouquíssimos os escritórios. E aí eu me lembro, eu falei assim, esse escritório entendeu a importância da tridimensionalidade da estratégia, né? Não enxergando só aqui, mas tendo uma visão, mas não querendo ser tudo ao mesmo tempo, sabendo o que ia ser em cada ambiente, né? Nós nos planejamos sempre para 10 e 20 anos. E aí fizemos primeiro uma estratégia para os 10 primeiros anos de sermos um pequeno escritório grande. Em termos locais, regionais, nós já tínhamos uma história. Já estávamos há 20 anos no mercado, mas éramos um escritório generalista. Aí então estávamos eu e o doutor Evaristo, que estamos juntos, somos a Sociedade de Advogados mais longeva de Santa Catarina. Estamos há 40 anos juntos. Né? E eu disse para ele, nunca fomos dormir brigados, graças a Deus. Sempre nos entendemos maravilhosamente bem. E depois entraram como estagiários, hoje sócios e coordenadores, gestores do escritório, a doutora Aline Dalmarco, que foi a responsável pela expansão do direito médico da saúde. Quando ninguém falava realmente de direito médico da saúde, nós fizemos então o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Médico da Saúde. Eu escrevi meu primeiro livro, Estudos e Pareceres sobre Direito Médico da Saúde. Depois escrevi Manual de Medicina Defensiva, Manual de Odontologia Defensiva, e que foram livros que fizeram relativo sucesso e pautaram muitos assuntos. E nessa que hoje é uma especialidade bem estruturada no Brasil. E a gente cresceu, então, local, de forma estadual, porque atendíamos as demandas do Tribunal de Justiça, sempre no contencioso, mas no direito médico a gente já, então, primeiro começou fazendo o contencioso, defendendo médicos e hospitais e entidades de saúde. E depois, aproveitando a experiência que a gente tinha já de gestão e de direito empresarial, esse nicho cresceu. Então, nós criamos um programa de prevenção de riscos legais e serviços de saúde. Depois chegamos até o ápice dessa pirâmide, que é atuar nas operações de auditoria legal, de M&A, fusões, cisões, incorporações. Estamos hoje no Brasil inteiro com talvez mais de 1.000 clientes nessa área, sempre clínicas, hospitais, entidades de saúde, federações, etc. E então passaram-se 10 anos e o nosso outro sócio, que também já está há 22 anos conosco, que é o Dr. Luiz Fernando Pamplona Novaes, que atuava no direito empresarial, nós também tínhamos por tarefa que a Lara nos deu todo ano ter uma nova especialidade. Então, quando chegou no ano de 2014 ou 15, nós resolvemos estudar o direito desportivo, Lara. E por que estudamos o direito desportivo como um nicho, um oceano azul? Porque o Luiz tinha uma história pessoal do pai dele, que tinha a coordenação como professor de educação física num grande colégio aqui da cidade, do clube de vôlei, que era a Bung Barão, que disputava a Liga Nacional lá. E esse clube de vôlei, Luiz sempre foi desportista, esse clube de vôlei tinha encerrado as suas atividades, estava nem seriado. E o Luiz, então, assumiu essa responsabilidade
vamos trabalhar no direito esportivo? Eu disse, então vamos começar com um projeto do time de vôlei. Hoje a Pan Vôlei é um clube que está na Liga Nacional A, é o 5º do ranking brasileiro e um dos principais do ranking mundial, com atletas no mundo inteiro. E o Luiz, então, foi fazer uma escola, um mestrado na Espanha, no ISDE, no Instituto de Direito Esportivo, a principal escola do mundo, e onde ele é coordenador. Hoje, no dia de hoje, ele está na Sorbonne dando aula. Já estamos com 3 novos colegas aqui, o doutor Lucas e o doutor Matheus, que fizeram subespecialidades nessa especialidade de direito esportivo. Atuamos no futebol, atuamos no hóquei, atuamos nos esportes vinculados ao hipismo, salto, corrida, atuamos no atletismo, no vôlei. Estamos em 35 países no mundo, com uma filial em Madrid. Então, deixamos de ser um pequeno escritório grande para sermos um grande escritório pequeno. E sempre com a contribuição muito grande desses 2 players, junto comigo, com o doutor Evaristo, que é o doutor Luiz Fernando e a doutora Aline, cada qual na sua especialidade, mas depois vieram novos players que hoje também são sócios. O doutor João Custódio, o João Felipe Nogueira Álvares, que é o responsável pela nossa unidade de Florianópolis, que também já é sócio do escritório, a doutora Simone Custódio, que faz a parte de direito penal econômico, e a nossa meio-campo, que trabalha em todas as áreas e hoje é a controller do escritório, mas também faz a parte de organização de direito empresarial, que é a doutora Elaine Pizeta. Doutora Elaine hoje, então, preparada para fazer a sucessão do velho aqui que está com data marcada para pendurar chuteiras. Né? Eu quero saber de tudo isso, mas eu acho o máximo você ter, junto com o Evaristo, e aí eu quero pegar aqui o nosso objetivo do nosso papo de sócios, é falar de sociedade, de advogados e como que ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? E aí você diz que você está com o Evaristo há 40 anos, 2 grandes amigos, 2 grandes parceiros, os 2 pessoas muito próximas, muito integradas, né? Isso é notório, assim. Eu vou tirar a parte que vocês são legais e tal, eu tô tirando esse pedaço, mas assim, vocês profissionalmente fazem realmente um encaixe muito legal de sociedade, 2 personalidades muito diferentes, mas vocês estão juntos há 40 anos. E ao longo desse período, vocês souberam e estão sabendo fazer uma coisa que eu acho que é muito relevante para a perenidade do escritório, que é identificar esses talentos que chegam meninos, né? Como eu conheci a Aline, menina, o Luiz, menino, ali começando. Menino, a gente que é mais velho, de ter essa licença poética de chamar... Mas era um menino mesmo, né? Jovem de 17, 18 anos, né? Meninos ali começando com diamantes brutos, né? Precisando de todo o trabalho de lapidação e coragem, todos foram para fora estudar, a gente sabe o quanto que isso é desafiador, e continua o processo de sucessão com esse olhar, né, desses diamantes que vão parar na nossa frente, mas se não tiver alguém para olhar e orientar, eles acabam podendo se perder, né? Me conta, assim, é que essa história eu não sei, curiosidade minha. Como é que foi começar com o Evaristo? Vocês foram colegas de turma? Como é que foi, amigo? Não, nós não fomos colegas de turma, nós fomos contemporâneos da faculdade. Eu era líder estudantil e, como líder estudantil, eu era bem ativo. Né? E tínhamos uma universidade aqui, que é a FURB, que era uma universidade privada, paga, os alunos pagavam para estudar. E todo final de mês tinha lá uma pilha de duplicatas que precisavam ser pagas por alunos que tinham dificuldade de pagar. O Evaristo tinha tido uma formação religiosa, tinha frequentado um seminário, e ele era o tesoureiro da universidade, mas também acadêmico de Direito, 2 ou 3 anos após a minha turma. Então eu pegava aquela pilha de duplicatas
ia lá na tesouraria discutir com ele, olha, esse acadêmico aqui perdeu o pai, esse aqui perdeu o emprego, esse aqui adoeceu, esse aqui mora numa outra cidade, está com dificuldades, os pais são agricultores, me ajuda nisso aqui, vamos tirar os juros. Então nós sentávamos uma vez por mês e conversávamos sobre isso fraternalmente. Ele muito conservador e eu muito impulsivo. Você conhece o meu temperamento. E ele muito reservado, esse dá, esse não dá, mas sempre generoso, sempre educado, sempre extremamente bem preparado sob o ponto de vista das relações humanas, uma cultura enorme que adquiriu na sua formação, é de uma família tradicional daqui de Santa Catarina, de uma família de religiosos. Ele é primo do Dom Paulo Evaristo Arnes, tem irmãos religiosos, então é muito, muito conhecido, é primo inclusive do nosso cardeal Steiner agora, né? Então nós nos conhecemos aí. Daí o doutor Evaristo casou e foi ser diretor de uma empresa seguradora. E eu, então, abri o meu escritório, era um escritório generalista, onde fazia tudo, balas, bombons e caramelos, desde o júri até processo civil, execução, separação, divórcio, enfim, era um escritório generalista. E a coisa cresceu muito e eu não tinha mais condições de tocar sozinho. Até que um dia um primo do Evaristo, que era amigo comum, veio e me disse, olha, o doutor Evaristo está formado, é diretor dessa companhia seguradora, essa companhia depois foi à falência e ele está procurando uma colocação. Será que tu não tinhas uma colocação para ele? Quem? O Evaristo da faculdade? Cunha? Ele começa hoje comigo. Então começou naquele dia à tarde e lá se vão 40 anos. E aí sempre nos organizamos, que ele é muito organizado também. Eu digo também porque você sabe que eu, como de formação aqui da cidade, se não for organizado não vai longe. Então nós nos organizamos desde o começo. Tínhamos outros sócios no começo também, que depois, por esses acasos da vida, não ficaram, mas nós nos mantivemos sempre juntos. E aí, quando chegou um determinado momento, foi quando nós sentimos a necessidade de prepararmos os nossos talentos. Eu não tinha sucessão, porque sabia que as minhas filhas, tenho 2 filhas, não queriam uma advocacia, e o doutor Evaristo também já tinha essa informação, ele tem um casal de filhos que também não queriam. Então nós temos que preparar a nossa sucessão. Foi aí que entraram, então, a doutora Aline, o doutor Luiz Fernando, depois a doutora Helena, a doutora Simone e o doutor João. E temos vários outros hoje na linha de ingresso da sociedade, alguns já com 8 anos, 10 anos, todos solidamente formados. E o segredo dessa longevidade é sempre sentar e conversar, né? Então, semanalmente, às vezes a gente identificou canais, né? Canal da brincadeira, canal do vinho, canal adulto, canal dos negócios, canal da divergência. Sempre sentávamos e conversávamos para alinharmos as nossas estruturas. E fazemos isso até hoje, né? Eu estou me preparando para me aposentar, estou com 63, o doutor Evaristo já está com 65. Você ajudou a redigir, há 20 anos atrás, o nosso acordo de sócios, que não mudou uma linha de lá para cá. Está rígido, tem uma página e meia, né? E nós combinamos que aos 65 nos aposentaríamos. Eu resolvi antecipar. Ele, com a anuência dos nossos outros colegas, resolveu atrasar um pouco. Ele também teve um acidente de percurso, ele perdeu a esposa, ficou viúvo, isso também trouxe um abalo bastante significativo para ele, mas já reconstruiu a vida, né? E vai ficar, eu vou ficar no conselho, junto com ele, né? Mas ele vai ficar ainda um pouquinho mais do que eu nas atividades de coordenação. E a coisa cresceu tanto, Lara, que esses novos sócios, além de nos ajudarem agora na gestão, também nos ajudam na projeção de novos negócios. Só para você ter uma ideia, como eu falei no direito médico, que transformou-se hoje em operações complexas de M&A, de auditoria jurídica, etc., de gerenciamento, de formação de novos negócios,
no direito desportivo, nós evoluímos para o e-esporte. Então, o e-esporte hoje digital, né? É um grande nicho, e especificamente nos jogos eletrônicos. Você não faz ideia do que é essa especialidade jurídica hoje, onde o doutor Luiz Fernando e o Matheus atendem inúmeros clientes no mundo inteiro. E nós não negociamos atletas, nós simplesmente cuidamos das taxas, dos impostos, né? Montamos estruturas de startups, etc. Né? E dentro do e-esporte, nós agora criamos o Zou Direito. Vai ser a primeira vez que você vai ouvir falar nisso no Brasil, tá? Assim como você ouviu falar aqui no Direito Médico da Saúde, o Zou Direito. E o que é o Zou Direito? É uma subespecialidade, porque nós começamos a atuar no salto de cavalos, nós começamos a atuar na corrida de cavalo, nas provas de barril, enfim, começamos a importar e a exportar cavalos, e isso nos fez estudar as legislações nacional e internacional para trazer desde um golfinho de um aquário da América para um aquário em outro país, até a exportação de gametas de sêmen de cavalos para os Emirados Árabes, para o México, de lá para cá, daqui para lá, enfim. São várias subespecialidades que eu já nem as conheço mais direito, mas eu e o doutor Evaristo, como sócios, continuamos aqui. Às vezes, mais figurativamente do que na prática. E hoje entendemos o nosso papel de termos tido a contribuição da estruturação e da perenização da Nemetz Kohlen, da Marco e Pamplona Novaes, mas conseguimos entender também que houve naturalmente um processo de amadurecimento e a necessidade de se fazer uma sucessão, retribuindo para aqueles que confiaram em nós e ficaram conosco nos tempos de sol, mas também nas trovoadas. E você sabe que nós passamos uma grande trovoada com um dos nossos sócios. Eu não quero botar isso para debaixo do pano, e esses jovens acreditaram na gente. Então é hora, a gente entende que chegou a hora de nós irmos para o topo da montanha e deixarmos o protagonismo para esses jovens que estão brilhando hoje, e nós vamos para a arquibancada bater palma e torcer. Eu acho isso maravilhoso. E assim, é tão importante esse movimento, né? Numa das minhas viagens para fora, eu fui visitar, isso algumas pessoas já sabem, eu sempre conto essa história em palestra. Eu fui visitar um escritório em Nova York e eu não fiz o meu dever de casa, porque eu estava saindo de uma viagem para outra, uma amiga conseguiu o horário, eu fui lá e não pesquisei o escritório antes de chegar. E quando eu estou conversando com o office manager deles, ele contando a história do escritório, tal, o que vocês fazem, etc. Ele fala, pois é, a gente fez o contrato de seguros do Titanic. E eu, na hora, assim, falei, mas vocês estão no direito do entretenimento? Não era melhor vocês terem um escritório em Los Angeles? Por que Nova York? Ele falou, não, Miss, a gente está falando do barco. Então, eles fizeram o contrato de contrato de seguros do navio Titanic, lá em 1900 e comecinho, e estavam em escritório já uns 30 anos antes, então um escritório de 1800 e alguma coisa, 1870, 1865, e é incrível a gente entender a história, porque se a gente for fazer uma volta no tempo de um escritório como esse, que começou em Nova York de 1870, 80, era uma vila, era um lugar inóspito, era outra advocacia, onde 2 advogados começaram a fazer direito empresarial num ambiente onde estavam começando a nascer empresas e tudo mais. Agora, é evidente que 100 e tantos anos depois, esse escritório não é mais o mesmo. Então, o Holland Knight, que é esse escritório que eu estou falando, hoje é um escritório com
2.000 advogados. O escritório de administração fica em Tampa e ocupa 400, então são 400 pessoas só na administração e escritório para tudo quanto é lugar. Então, quando eu vejo a história de vocês e os atos de coragem de sócios que lá também precisaram acontecer, ter a percepção clara de que a vida ela tem um curso, que nós não estaremos aqui para sempre, que as coisas precisam continuar. E o quanto de escritório brasileiro que entra no índice de mortalidade, porque, não, o escritório sou eu, e se eu não estiver aqui, então fecha a porta, cliente que vá para outro lugar, e eu me deixa aqui, né? Ou eu vou morrer, ou eu vou me aposentar. E quando você tem essa visão de continuidade, de que essa construção que iniciou com vocês lá atrás, 40 anos atrás, do jeito que era para ser, esse escritório vai se transformando e outras pessoas vão pegando esse bastão para levar adiante, você está fazendo o trabalho de imortalidade, né? O trabalho de continuação. Nós fizemos um pacto, o doutor Evaristo e eu, de que o escritório deveria completar no mínimo 100 anos. Em 2007, nós alugamos um ônibus e levamos todos esses jovens para fazer um benchmark em São Paulo. Eu havia vindo de uma pós-graduação no Rio, que concluí em 2007. E recebi em 2007 um convite de um grande escritório, talvez um dos maiores escritórios civilistas do Rio da época, para ser o gestor daquele escritório e tocá-lo. Né? E eu tinha feito uma opção de não sair do Blumenau. Eu me sinto uma gaivota, eu tenho laços culturais aqui, eu gosto da cidade, eu gosto de viajar, mas cada vez gosto menos, gosto de ficar aqui. E o doutor Evaristo também. E aí nós combinamos com os jovens que foram entrando, e passaram muitos, hoje temos desembargadores, temos grandes advogados que passaram por aqui, aí em Curitiba, em São Paulo, temos políticos, enfim, passaram muitos jovens aqui que nos ajudaram muito também. E hoje são grandes advogados, estão fora do Brasil. Mas eu disse para o doutor Evaristo, eu não tenho vontade de sair do Blumenau nem para Florianópolis. E ele disse para mim, também não tenho. E aí nós combinamos com a Aline, com o Luiz Fernando, e agora com o João Felipe, com a Simone e com a Helene, que quem quisesse sair, sairia. Então o Luiz saiu. E aí a Aline também foi fazer uma pós-graduação em Portugal, depois foi fazer um curso, uma imersão de meses em Nova York. E cada vez que eles viajavam, eu ficava muito feliz, extremamente feliz. E há 2 dias atrás, o Luiz Fernando embarcou para dar a sua primeira aula em Sorbonne. Uau. E ele usou uma frase que eu disse para ele quando ele foi fazer o mestrado dele em Madrid. Ele disse assim, eu estou te levando junto nas minhas asas. E aquilo me deixou muito emocionado, porque eu senti que era a hora. Nós, advogados, somos muito vaidosos, né? E é uma vaidade que não é nem física, ela é intelectual, porque o argumento é a nossa ferramenta de combate. E a gente tem que tomar muito cuidado toda hora para não entrar nesses duelos intelectuais. Às vezes acontece com um amigo, com um filho, e a gente sempre quer vencer esses duelos. E essa vaidade a gente precisa, com certa maturidade, dominá-la, para permitir que os jovens novos sócios brilhem e voem mais alto do que a gente. E aí nos levem nas suas asas, mas nos levem como plumas, não como peso. Né? E esse entendimento, graças a Deus, eu sempre tive com o doutor Evaristo, a quem eu sou extremamente grato. Além de meu sócio, é meu confidente e é meu advogado. Né? E eu tenho certeza que do lado de lá também existe essa recíproca. E podemos ter essa confiança com os nossos novos sócios e também com os jovens sócios em formação. Uma ocasião, a minha filha mais nova, Manuela, tinha
tido uma formação espetacular, 2 faculdades, tinha morado na Itália, em Firenze, morado em Nova York, falava línguas, e foi convidada para trabalhar numa grande empresa aqui do meu nome, uma empresa centenária. E ela fez 4 entrevistas, e acordava às 7 horas da manhã para fazer entrevista. Ela veio para mim e disse assim: pai, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou ser a manager das franquias das lojas. O que tu achas? Eu disse: eu acho a pior decisão que vais tomar na vida. Mas, pai, é uma grande empresa. Eu disse: eu nunca vi na diretoria dessa empresa ninguém com um nome que não fosse o nome da empresa. Essa empresa não dá oportunidade para jovens. Ela é uma empresa familiar. Bacana, é a cultura deles. Respeite-se a cultura deles. Mas eu gosto de uma empresa onde alguém que entrou, como eu entrei no escritório Rebelo de Advocacia, como estafeta, office boy, possa sair como dono do escritório, sócio do escritório, diretor do escritório. E lá eu tive também, eu quero aqui render a minha homenagem ao escritório Rebelo, aos escritórios por onde eu passei, o escritório do Dr. Werner Groy, que não tiveram sucessão, alguns deles, e fecharam. O Rebelo continua ativo, com quase 90 anos. E eu saí de lá como gerente, para abrir o meu escritório, né? Então eu acho que as pessoas têm que entrar aqui com a sensação de que podem um dia também comandar o processo. E eu acho que essa é a sociedade perfeita, né? Então eu sempre uso, nós temos aqui cursos que a gente prepara, né, que são cursos de parametrização de comportamentos, cursos de criação de cultura corporativa. Eu sempre digo, Lara, que os sócios, como os casais, vêm de tribos diferentes. Então eu sou de algumas tribos, eu sou da tribo do advogado, sou da tribo do avô, do tomador de vinho, do flamenguista, né? Aqui tem tribos, sou da tribo dos católicos, dos cristãos, mas aqui nós temos desde luteranos, evangélicos, pentecostais, temos umbandistas, né? Outras tribos, as mais variadas, dos veganos, dos vegetarianos, dos atletas, dos maratonistas. Nós temos como uma orquestra que criar a nossa identidade. Então, se vamos tocar música clássica, todos têm que se adequar à música clássica. Mesmo eu, que não sou adepto talvez à música clássica, tenho que me adaptar a isso. Então, essa cultura corporativa é muito importante na manutenção e na perenidade de uma sociedade. O respeito pela diversidade, o respeito pelas diferenças, mas quando se está tratando do negócio, do core business, da compliance que o negócio deve ter, nós temos que ter uma partitura só e um regramento só. E isso a gente teve. Eu sempre uso, como paralelo disso, a figura do trapézio. O trapézio do circo. Tem o trapezista, que é o que faz as piruetas e os malabares, mas tem o receptor e o transmissor, que passa segurança e confiança naquela relação que é uma relação de alto risco, né? E isso a gente procura aqui. Vivemos um mar de rosas todos os dias? Não. Temos diferenças, temos gostos que são diferentes, mas a gente tem conseguido, ao longo de todo esse tempo, né, manter uma estrutura de unidade e uma estrutura de convergência dentro de conceitos que também são conceitos gerenciais, que você ensina, de sincronismo organizacional e de sinergia. O sincronismo é aquilo que diz que nós respeitamos os talentos individuais, mas os talentos individuais não devem se sobrepor ao trabalho coletivo na linha do tempo. E a sinergia é que a gente tem que adotar conceitos de feedback, conceitos de atender em dupla, conceitos de fazer o dever de casa no registro das atividades que são remuneradas ou não.
o programa de participação em resultado, as avaliações que a gente faz semestralmente, o estabelecimento conjunto de metas, para que todos saibam em que página que a gente está, né? Então, são coisas que você nos ensinou e que a gente aplicou como alemães que somos, vamos dizer assim, aculturados na disciplina alemã, né? E que não fique engessado. Não quer dizer que cada um não precise ter a sua capacidade de criatividade, né? E a sua capacidade de ter a sua vida independente, de fazer o que gosta. E nós somos bem plurais aqui, bem plurais. Quando a gente sai para jantar, é um trabalho, né? Porque um é vegano, outro é vegetariano, outro é celíaco, outro é carnívoro, outro não gosta de bebida alcoólica, outro gosta de tomar um vinho. Mas aqui dentro a gente mantém sempre um respeito recíproco, né? E está tudo no papel, Lara. A gente botou tudo sem burocracia, mas está tudo devidamente organizado. Temos rusgas? Muito poucas, né? E eu quero sair logo antes de ficar caduco, né, e começar a ficar ranzinza, porque a velhice nos faz ranzinzas. Então eu quero... A minha mãe fala, ela tem uma frase que é muito legal, ela fala assim, você sabe o que é o velho? É você piorado. Então, é mais ou menos isso. Não vai ser muito diferente, mas assim, tirando a brincadeira de lado, quando a gente... A nossa conexão, né, eu com vocês no escritório, ela nasce do planejamento, e uma das bases do planejamento é saber o que a gente o que a gente faz, onde a gente quer chegar, e o que são os valores que nos ligam, né? Para muitos, às vezes, isso é teórico. E aí, quando é teórico, morre na teoria, né? A coisa não é vivida. Então, estabelecer um norte de valores, de coisas que fazem a gente entender que está no mesmo barco, e quando você coloca aí que existe toda uma programação de treinamento para quem chega, para quem está, e uma contínua repetição daquilo que é importante, que é para realmente introjetar, né? A gente não, como você falou, existe uma pluralidade, mas existe um escritório, existe uma pluralidade de pessoas, mas uma firma só, né? E essa firma, ela tem características únicas, e que ou essa pluralidade topa ser regida por essa mesma partitura, ou começa a ter um desafinamento, começa a coisa a gente quer uma coisa, mas não consegue, a gente deseja algo, mas não atinge, gera frustração, por quê? Porque tá cada um tocando, um tá no rock, o outro tá na música clássica e tá tentando virar uma coisa só, não vai virar. E aí eu quero te dar um depoimento, né, que é muito importante para quem está nos ouvindo e está nessa fase de viração de chave. Sabe qual é a maior dificuldade que a gente tem, Lara? A maior dificuldade que a gente tem é com a geração que está abaixo dos 35 anos. Por incrível que pareça, a nossa geração teve um encontro entre o analógico e o digital. E nós rapidamente percebemos que precisávamos nos adequar ao digital. Nós agora, por exemplo, estamos lançando a NKDPN TV. Nós estamos atuando nas mídias sociais. Então, eu entrevistei outro dia uma colega jovem e eu disse para ela, fiz várias perguntas, tal, disse, como é que você é nas mídias sociais? Você tem uma editoria? Eu não posso nem ver mídias sociais. Eu disse... Conversei com ela respeitosamente e disse, aqui no nosso escritório você precisa usar as mídias sociais porque é a linguagem tribal desse século. Você vai encontrar escritórios que não querem se expor em mídias sociais. Nós vamos produzir conteúdos, sim, para um blog, conteúdos científicos. Aqui nós temos um centro de estudos jurídicos que semanalmente se reúne em pequenos grupos para debater o caso das lojas americanas, para debater o caso da cannabis nos esportes, para debater contratos de streaming, para debater casos rumorosos, nossos casos e casos de outros, e transformamos isso em artigos que publicamos no nosso blog. E a maior dificuldade que a gente tem é que as escolas de direito
todas elas, e aqui eu vou ser bastante contundente em generalizar, formam advogados para as contendas judiciárias. E esses jovens não entendem que esse cenário está no começo do fim. Em 10, 12, 15 anos, nós vamos ter uma modificação radical no direito tradicional do fórum do digo autor e digo réu. E isso não tem mais cabimento, nós estarmos com o judiciário extremamente inchado e compelido a demandas e mais demandas que eles não dão conta de suportar. Eu tenho um ex-aluno que foi um juiz que passou no concurso, um ex-aluno brilhante que passou num concurso de magistrado. Eu conto sempre essa história e vou contar para você também porque ela é importante. E eu estava num congresso, eu fui dar uma palestra e eu encontrei esse jovem. Ele me disse, olha, estou na minha comarca, estou com 12 mil processos, é insuportável a minha vida, porque entram 20 ações todos os dias com 25 laudas, 20 contestações com 25 laudas, isso dá 500 laudas, eu não consigo ler, eu tenho que fazer instrução processual, tenho que ouvir testemunhos, eu tenho que dar despachos, é impossível, né? Eu não consigo, a minha estrutura não comporta mais isso. Quando eu cheguei na cidade, tinham 25 advogados, hoje tem 400 advogados, é uma guerra. E eu perguntei para ele, quando acaba a tua pena? Estás cumprindo pena aí? Né? Tu estás aí porque tu queres, não sabias que era assim quando tu entraste? Eu estive no Tribunal de Justiça semana passada, fui fazer uma sustentação oral. O nosso tribunal aqui em Santa Catarina está com 90 desembargadores lá. Uau! Não existe mais. É humanamente impossível. Não é sustentável. A eficiência. Essa cultura, o nosso Supremo Tribunal Federal está julgando 10, 12, 15 mil processos por ano. Contrapartida, os Supremos dos países desenvolvidos julgam 25, 30, sem muito. Então, nós temos que mudar a cultura das décadas de 2000 a 2020, que era o processo ser o fim do direito. Uhum. Só processo. Processo, não só o processo, mas também a cultura da divergência processual, da forma, da discussão exclusivamente da forma, né? Do procedimento. Então não se chega mais a conclusão nenhuma, não se tem mais segurança jurídica nenhuma, né? Por quê? Porque há um volume que vem das universidades, que eu chamo do direito analógico, de um direito que já acabou, que é a disseminação do conflito. Nós aqui no escritório procuramos oceanos azuis, onde o conflito é mínimo. Por exemplo, no direito médico da saúde, nós desenvolvemos um programa de prevenção de risco legal. Então, nas entidades onde a gente trabalha, não fazemos só isso, só nós, vários outros escritórios fazem isso de forma muito bem, para você não pensar, porque eu não preciso mais fazer esse tipo de divulgação, de publicidade. Eu estou falando a verdade. Então, ao invés de nós ganharmos um processo de erro médico, nós queremos não ter um processo de erro médico. Então, há um case aqui de uma clínica grande, uma clínica cardiológica da região, que tinha, em média, 8 a 10 processos anuais. Era um processo tributário, com entidades fiscalizadoras, reclamações, processos com planos de saúde. Nós implantamos lá um programa de prevenção com 6 módulos: relações com fornecedores, com consumidores, relações trabalhistas, absenteísmo, turnover, rotatividade, relações com fornecedores que vão desde gás a seguro, estacionamento, elevador, iluminação, tinta, ventilação, camas, etc. Enfim, relações societárias. E nós aplicamos esse programa de prevenção e no primeiro ano, das 10 demandas que eles tinham, baixaram para 3. Agora nós completamos uma década sem nenhuma demanda judiciária. Tem que pôr uma placa, 10 anos sem demanda judiciária. E é normal ter demanda judiciária.
né? Porque todas as empresas podem ter. E isso a gente, então, levou para outras atividades. No direito esportivo, claro que tem controvérsias, mas a gente sempre vai conversar e estudar os conceitos que nós adotamos como política corporativa, prevenção, prontidão, proteção, para proteger pessoas com segurança e confiabilidade. Então, são os 3 P's. Se a gente tem prontidão, a gente tem que estar com o WhatsApp ligado o tempo inteiro. Todos vão estar? Não. Nós fizemos uma divisão de trabalhos. Mas o nosso cliente que nos procura precisa, ao invés de fazer um mau contrato, fazer um bom contrato para não ter problema lá na frente. Para prevenir, proteger, para sair do fórum. Então, aquele escritório que você começou em 2004, ele tinha 12 mil demandas judiciárias. A Nemetz Kuhn da marca Pamplona Novaes do ano de 2023 tem 600. Uau! Faturamento de 2000... dedo, só o que precisa realmente ser tratado no judiciário e o restante a gente vai levar para o consultivo ou para negociação. Ou para negociação. Bom, o faturamento de 2004 era X. O de 2023 é 100 vezes X. Porque a gente também precificou a hora, a gente qualificou a clientela, tem coisas que a gente não faz mais hoje. E foram decisões difíceis, você sabe disso, nós não atendemos mais o poder público. Porque trabalhávamos muito e recebíamos mal e atrasado. Nós não atendemos mais direito de família. Uhum. Que era uma área importante para a localidade, vocês eram super conhecidos. Nós éramos extremamente conhecidos. Mas resolvemos não atender mais direito de família. Quer dizer, se vier aí, vamos dizer, uma figura pública, vamos dar um exemplo aí, se vier, sei lá, o Donald Trump casar com uma brasileira e vier aqui para a gente vai fazer um estudo, mas a gente vai orientar e vai encaminhar para uma grande ou para um grande especialista onde a gente não atua. A gente não faz o direito penal comum, mas faz o direito penal econômico. E toda hora estamos procurando. Ontem mesmo uma figura aqui foi presa, acusada de contravenção penal e deu uma grande repercussão. Nos procuraram. Não, nós não atendemos direito penal comum, mas temos um colega em Florianópolis que atende de forma brilhante e caminhamos para lá. Então, nós procuramos sempre buscar o oceano azul. Num consenso de sócios, diminuímos o número de reuniões. Nós fazemos 2 reuniões de sócios anuais, que são reuniões de 1 hora de manhã e 1 hora de tarde para avaliar, fazer as avaliações, para fazer a distribuição do PPR e para planejar o semestre. E as nossas reuniões são por grupo de WhatsApp Fest. E fizemos 2 treinamentos anuais de 2 dias, uma imersão profunda para que é a governança corporativa, né? E a outra é a parametrização dos procedimentos, onde todos participam para que o jovem que entrou aqui na seleção para ser estagiário saiba que o mais velho aqui está preocupado com isso. Então, são relações societárias de consistência. Se isso vai durar, eu não sei. Não tem como saber, né? Mas você tem essa convicção, e eu acredito também que vocês plantaram boas sementes. Sementes de valores, sementes da governança, que eu acho que ela traz uma consistência para a relação societária muito forte, porque ela estrutura, né? Ela te traz uma necessidade de, por exemplo, você integra o conselho gestor da banca e, mesmo aposentado, talvez queira, se for o caso, participar do conselho de administração do escritório, conselho de sócios, como alguém que tem a memória e que, caso algum dos novos precise de alguma coisa, tem para onde correr, ou não?
eu preciso dar um depoimento, porque o meu coração está pedindo isso, né? E é importante que eu fale isso. Nós acreditamos em você. Nós acreditamos que existe uma técnica de gestão e que essa técnica ela é produtiva. Assim como o agricultor que usa técnicas de cultivo e colhe no hectare de soja, quantidade de soja com adubação adequada, com insolação adequada, com estudo do solo, nós acreditamos no que você nos disse. Você veio de uma formação internacional na época, pouco compreendida, e muitos achavam que era muita bobagem, e nós acreditamos que o que você falava estava certo. Tivemos também a ajuda, eu não posso deixar de ser honesto, com o Félix Tais. Você sabe que ajudou muito. Hoje, aos 84 anos, ainda faz planejamento estratégico, cuida da Avan, né? Nós também tivemos uma experiência muito bacana com o PAEX, mas nós éramos uma garapeira, o PAEX era uma monstruosidade, fomos o escritório de advocacia, o primeiro do Brasil a entrar no PAEX, e eles não entendiam nada de escritório de advocacia, e nós não entendíamos nada de gestão de grandes corporações, tivemos que nos adaptar, ficamos alguns anos no PAEX, com o Paulo Rocha, a quem eu também sou muito grato, que nos introduziu os conceitos de sinergia e sincronismo, e também de diminuição das reuniões, aquelas reuniões que a gente fazia de 4 horas, 5 horas, mas foi fundamental, Lara, nós acreditarmos na sua metodologia. Sabe, eu preciso dar esse depoimento, porque ela é uma metodologia fácil, ela dá resultados. Nós não estamos falando aqui de uma aventura de um ano, nós estamos falando de 20 anos, né? E de uma metamorfose de um escritório de 40 que aos 20 resolveu se profissionalizar. E quem está falando é alguém que já colheu todos os frutos que precisava ter colhido nessa profissão. E eu vou falar uma coisa bastante importante também. Quem quer colher aos 60, precisa plantar aos 40. E quem quer colher aos 40, precisa plantar aos 20. Eu não estou dizendo que não há necessidade de formação, que não há necessidade de conhecer processo civil, processo penal, que não há necessidade de conhecer a estrutura judiciária, não. Isso são commodities. Se der um tiro atrás de uma moita, pula 1000 advogados, todos bons. Uhum. Mas não basta ser bom. É preciso saber ser bom, saber fazer. Nós não somos a melhor estrutura. Existem estruturas excelentes, tão boas ou melhores do que a nossa. Mas nós adotamos um conceito lá. E isso a gente discutiu muito no PAEX. Eles mandavam olhar a concorrência. E nós adotamos um conceito de que nós nunca olharíamos a concorrência, porque nós trabalhamos o conceito de excelência. E a excelência não tem concorrência. Está lá na frente, não está aqui dos lados, né? Então, é isso aí. Se nós formos excelentes, nós não temos que nos preocupar com ninguém. E se alguém for melhor do que nós temos que usar aquele serviço para sermos honestos com os nossos clientes, para dar aos nossos clientes o melhor que eles possam ter. E aí chega a idade da aposentadoria, ainda jovem, eu tenho 63, e eu já programei uma nova vida. Né? Como será essa nova vida, Luiz Nemer? Olha, eu vou ficar no conselho aqui no escritório, se eles me quiserem, né, para ajudar, dar um palpite aqui, um palpite lá. Ela vai se dar dia 30 de junho, meu último dia como gestor do escritório. 2023? 30 de junho de 2023. No dia 28 agora, de fevereiro, eu não sei quando isso vai ao ar, mas eu completo 50 anos de carteira assinada. Uau! Então é uma vida, eu comecei com 13 anos, naquela época podia, e eu fiz um exercício com o Paulo Rocha, um exercício muito bacana, que ele disse, bota o que tu sabe a fazer, a trabalhar para ti. Então, deixa eu te contar algumas novidades que são... Vou contar aqui a segunda vez que eu vou falar sobre isso.
ele me deu um exercício e disse, olha, pega 10 pessoas do teu círculo de relacionamento, uma só da tua família que não seja tua mulher e filhos, e pede para eles escreverem uma frase, 5 virtudes que eles reconhecem em ti, 5 coisas que tu sabes fazer. Então eu peguei, e apareceu em primeiro lugar, falar bem. Em segundo lugar, jardinagem. Em terceiro lugar, olha, tu entende bastante de vinho. Em quarto lugar, quase todos foram unânimes nesses 5. E ele me disse, olha, tu vais ficar 10 dias fora do escritório, em Blumenau, né, porque eu não gosto de sair daqui, não tenho planos de sair daqui, meus netos estão aqui, e tu não vai fazer nada. Primeiro dia eu fui para o café, levei os cachorros para tosar, calibrei o pneu do carro, arrumei calha, enfim. Segundo dia eu fui cortar o cabelo, fui no cardiologista, enfim. Terceiro dia eu fui para o café, no quarto dia eu voltei para o café, no quinto estava no psiquiatra. Aí o Paulo Rocha me disse, faz o que tu bota a saber, sabe o que tu sabe, bota o que tu sabe fazer, trabalhar para ti. Mas como é que eu vou saber o que eu sei fazer? Faz esse exercício. Então eu fiz e deu jardinagem. Então eu botei, Lara, um pequeno canal no YouTube sobre jardinagem amadora. Máximo. Eu tinha tido um sítio, e que era muito legal, e curto muito plantas, aprendi isso com a minha mãe. E esse canal, primeiro eu aparecia, aí as minhas filhas me cobraram, disse, poxa pai, tu vais aparecer no canal de jardinagem? Chama Jardineiro Amador, quero convidar quem está aí assistindo. Jardineiro Amador, já vou entrar no YouTube aqui para ver. E aí fiz vídeos, aí minhas filhas disseram, pai, eles vão pensar que tu quebrasse como advogado, tu és um advogado com certo conceito, né? Pô, a tua cidade é pequena, as pessoas não vão entender isso. Aí eu não dei muita bola, fiz o terceiro, quarto vídeo, daí passou mais uma semana, uma das minhas filhas disse, olha, o teu neto tal sofreu um bullying no colégio. Disse que o o vô dele era jardineiro e levou uma gozação e tal. Eu tirei ignoro o canal do ar. Né? Passou algum tempo, nós fomos passar uns dias de férias na praia, e eu colhi um casco de banana branca na nossa casa de praia, e as minhas 2 filhas tinham tido 2 meninos que estavam com meses, assim, completando um ano, um e outro com alguns meses, mas já mudando, entrando na papinha, na comidinha comum, e elas fizeram lá uma papa de banana branca orgânica e botaram no Clube de Mães. E aquilo viralizou. Olha, como é que planta banana, pai? Estão pedindo para plantar banana, eu disse, eu vou fazer um vídeo. Mas eu vou fazer o vídeo, mas não vou aparecer. Não aparece. E peguei meu jardineiro, o Altamir, que é uma personagem do canal, e fiz o vídeo, ensinando a plantar banana. Fui passar pelo WhatsApp, não deu, porque naquela época o WhatsApp estava começando, né? E foi um vídeo de 8 minutos. Eu me lembro que eu tinha mantido o canal no YouTube e baixei o vídeo no YouTube. Isso agora, 6 anos atrás. Os dois estão... O Tutu está fazendo 7 e o B fez 7. Então faz 5 anos e pouquinho. Né? E mandei o link do vídeo para elas pelo YouTube e elas compartilharam no Clube de Mães. Eram muitas mães. Quando eu cheguei em casa na segunda-feira, aquele vídeo estava com 20 mil views. E aí foi crescendo. Hoje o canal tem quase 900 mil seguidores no YouTube, tem 200 mil seguidores no Facebook, 156 mil no Instagram, 60 mil no Pinterest, tem mais de 100 milhões de visualizações. E aí eu me meti numa aventura e resolvi fazer produtos. Primeiro fazia merchandising para empresas estrangeiras, de jardinagem, mas não eram orgânicas. Eu queria manter a questão do orgânico. Vou ser bem rápido, vou encerrar já. E aí resolvi montar, na pandemia, um e-commerce com os nossos produtos. Na garagem de casa, eu e a Valéria, entregando compras do Brasil inteiro lá. Foi uma loucura. Teve semanas assim que foi loucura total. Né? Entregando, mas aí chegou esse final de ano, a gente cansou, daí as meninas vieram trabalhar conosco
A gente cansou de dizer, olha, se for para cuidar de negócio que dê muito trabalho, embora dê muito a rentabilidade, porque é um negócio muito legal, eu vou cuidar do meu escritório de advocacia, mas eu não quero nada para me incomodar. Então, eu fiquei só nas mídias sociais. Então, é um canal hoje em que eu estou monetizado, tenho uma renda legal lá, trabalhamos em 2, eu e o Eric, que está aqui do meu lado. Eu mesmo faço os vídeos, não tem nada editado. Eu mesmo aprendi Canva, aprendi monetização, SEO, blog, estudei internet, estudei o mecanismo digital, li mais de 100 livros, fiz cursos, me preparei para a velhice, vou fazer da minha velhice um caminho digital. E, paralelamente a isso, me disseram que eu sabia falar bem. Eu tinha sido... Tem seu livro Orador, né? Que eu tenho, e autografado, maravilhoso. E aí eu tinha estudado retórica, raciocínio lógico, dedutivo, indutivo, dialética, teoria do argumento, porque eu era professor, fui professor durante quase 30 anos. Eu vou até mostrar o meu livro aqui, fazer um merchan, ó. Já vendeu 40 mil exemplares, está no Kindle. E aí fiz um curso de oratória. E um curso básico, simples, é um livro muito simples para quem tem medo de falar em público. Que é metade né, mais da metade da população. E eu dava recursos na universidade, dei na FAI, trabalhei muitos anos aqui na FURB, e dei na pós-graduação, trabalhei na pós-graduação, e dava retórica, dava sustentação oral, e teoria do argumento, teoria da dialética, retórica, enfim. Eu estudei muito essa parte do direito, da oralidade do direito, e fiz um curso para jovens. E botei esse curso na internet, e fiz um livro, e então pretendo me dedicar a isso, não dou mais conta de atender, né? A formação de jovens que querem perder o medo de falar em público, que é o medo referido por quase 90% das pessoas como seu maior medo de falar em público. E também estou com mentoria na área de mídias sociais para profissionais. Né? Olha, você é uma pessoa incrível, porque assim, a galera fala assim, vamos aposentar, parece que é para dar uma descansada. Aí você pega o momento mais tecnológico que nós estamos vivendo e você, do alto dos seus 60 e poucos anos, você vira youtuber, infoprodutor, tudo que a galera de 20 e poucos anos é hoje, né? É a grande, vamos dizer assim, profissão da nova geração. Então, assim, eu quero te dizer assim, que eu quero ser você quando eu crescer. Eu não quero... Mas tu já és. Mas tu já és. Tu já está nesse mercado digital há 5 anos. Tu é a minha referência. Ontem eu me peguei aqui com jovens advogados. Nós hoje somos uma equipe de mais de 40 advogados e paralegais, com mais não sei quantos estagiários. Peguei ensinando eles a fazer uma postagem no History com marcação de link e com música, porque nós botamos a NKDPN TV essa semana no ar. Então fizemos construir do zero. Vem cá, Eric, eu vou te mostrar aqui. O Eric é um jovem de 20 anos que está aqui comigo, né? Vou mostrar ele. Oi, Lara, prazer. Aí, tudo bom? Já te conhece muito. Que legal, que bom. Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Muito bom ter você do lado desse nosso youtuber, né? Que eu tô achando o máximo essa história. E aí nós contratamos 6 agências para fazer o nosso site. E o nosso site levava 1 minuto para abrir, 2 minutos para abrir, 3 minutos para abrir. Aí resolvemos, vamos fazer um desafio, vamos fazer o nosso site do zero. Nós fizemos o nosso site do zero, desde a indexação das matérias do blog, SEO, palavra de conectividade, a indexação das imagens, e fizemos tudo isso juntos. O nosso canal do YouTube entrou no ar ontem. Qual o nome do canal, Nemetz? Nemetz, NKDPN TV, né? Deixa eu ver. NKDPN Advocacia. NKDPN Advocacia. Legal. Fizemos a primeira entrevista com o Matheus sobre o que fazem os streamings. Ou seja, é um mundo digital dos jogos eletrônicos que corre
bilhões de reais no mundo todo e que precisam de contratos, precisam de orientação, de exposição de marca, de direitos autorais, de legislação de software, de hardware. Né? E o Matheus se especializou nisso, um menino de 29 anos. Né? E depois fizemos uma live com a doutora Simone, um vídeo com a doutora Simone, que é especialista, é sócia do escritório, falando sobre a repercussão dos aspectos legais do caso das lojas americanas. E agora vamos fazer fizemos um terceiro vídeo sobre a cannabis nos esportes. Você não faz ideia do que é o mundo da cannabis no direito esportivo, porque tem ligas... Você concorda com a frase que a advocacia, a concorrência está acabando com a advocacia, Nemes? Eu concordo em gênero, número e grau. Mas quando você olha para os oceanos azuis, que estão ali carentes de profissionais que entendam disso, existe um oceano vermelho que está nessa concorrência absurda, concordo. Mas tem tantas áreas novas acontecendo. A maior dificuldade que eu encontro aqui com os jovens é mostrar para eles que esse oceano azul é real. É real. Quando eu peguei, por exemplo, esse jovem chamado Matheus Freiberg da Rosa, e que ele foi ver, né? Isso aconteceu, eu vou contar um case. Eu fui no médico, e o meu médico é uma pessoa muito querida que tem um filho formado em engenharia eletrônica. E depois da consulta, ele é meu amigo, querido, meu médico há muitos anos, eu olhei a foto do filho e perguntei como é que está o fulano. Ele disse, tu sabe que largou a engenharia? Eu disse, meu Deus, por quê? Que pena, eu disse, pena. Tá milionário. Esse rapaz hoje trabalha com streamings, ele é narrador de jogos eletrônicos e fez um contrato milionário. Foi procurado no final do ano passado por um ex-atleta que pediu para a gente fazer uma mentoria com ele numa modalidade esportiva que é o futevôlei. Agora jogamos a plataforma dele na internet, fizemos um blog, um Instagram, um canal no YouTube, um TikTok. Hoje ele está indo para a sua primeira competição, montou uma academia de futevôlei, que ele chama de Arena, né? Como é Arena, né, Eric? Arena. Dá cursos de futevôlei, cursos online, faz exibições, enfim. Não tem nada, direito, precisa de contrato com um patrocinador, precisa de contrato para ensinar os filhos dos pais, precisa explorar marcas de novos produtos, onde ele faz branding. Nada disso é judiciário. Não. Nada disso é judiciário, mas precisa entender das leis, do direito do uso de marca. Precisa saber monetizar. Vou contar um case, um determinado atleta que tinha contrato com uma determinada marca de refrigerantes, depois de uma competição, foi num determinado local e serviu o filho com outro refrigerante. Ah, mas e o direito de imagem? Vamos lá conversar. E a empresa concorrente, evidentemente, explorou aquela imagem. Não deu grande repercussão, mas poderia ter dado. Aí eu fui lá conversar, disse, olha, vamos lá, o que vamos fazer? Eles vão entrar com uma ação, vamos discutir judicialmente. Não, vamos lá conversar. Vamos lá bater um papo. Né? E vamos dizer, olha, se nós vamos pagar a multa, porque ele cometeu esse erro, ele não estava bebendo, não agiu de má fé, né? Mas se nós não mantivermos com você, eles vão contratar com eles e dizer que ele mudou. É lícito. Né? Evidentemente que foi figura de retórica e tem que dar uma blefadinha de vez em quando na nossa profissão. Claro. Mas não é só digo autor, digo réu. Sim. E isso é a maior dificuldade que a gente encontra com os jovens advogados. Onde eu digo assim, Lara, há uma geração que não percebeu ainda que o mundo é digital, mas que o direito está no mundo analógico.
E eu li um livro do Bill Gates, há 15 anos atrás, quando ele dizia: a empresa na velocidade do pensamento. Então é muito importante nós estarmos antenados para essas novas grandes especialidades. E tudo pode se transformar numa especialidade. Eu estava fazendo aqui o Canvas, uma mentoria com os nossos profissionais. Eu tenho uma jovem aqui que ela queria se dedicar à gestão corporativa do escritório. E aí fizemos o Canvas dela, as oportunidades. Canvas é uma metodologia de planejamento estratégico que você bem conhece, domina muito bem. Em determinado momento eu perguntei para ela: mas tu gostas disso? Ela disse: eu acho que é interessante. Eu disse: mas o que tu gostas? Eu gosto mesmo do direito do neonatal. Mas não tem campo. Eu digo: como não tem campo? Existe o conhecimento horizontal, que é música, vinho, dança, esporte, direito, medicina. Dentro do direito, amplia esse conhecimento horizontal para direito processual, direito penal, direito desportivo. Dentro do direito médico da saúde, existe o direito médico da saúde, hospitalar, odontologia, fisicultura, marcas e patentes, fornecedores de insumo, direito médico, robótica, e existe o neonatal. Você tem alguma coisa produzida nisso? Sim, a minha tese de mestrado escrevi sobre isso. Lá foi o conhecimento vertical profundo dela. Eu digo: você vê alguém especialista em direito neonatal no Brasil? Por que você não trabalha nisso? E se torna uma referência. Ela disse: eu tenho um livro escrito no prelo, mas eu tenho vergonha de publicar. Tem 31 anos, Lara. Eu disse: deixa eu ver o seu livro. Um espetáculo, o direito comparado. Eu disse: você vai ser a maior especialista de direito neonatal do Brasil. Só você querer. Mas isso nunca vai ser uma especialidade jurídica. Se você não transformar, não vai ser. Exatamente. Então, é isso. Tem que acreditar no sonho, né? Tem que enxergar além do muro, né? Enxergar além do que contaram para nós. Eu acho que esse que é o grande... E para mim, a maior... Conversar com você é muito rico, porque existe um espírito empreendedor que, obviamente, não é para todo mundo. Cada pessoa vai ter a sua característica, né? Tem gente que não tem esse motor ligado, né? Mas conviver com quem tem significa a gente estar aberto também a enxergar além do muro, que é isso que os empreendedores fazem, né? Então, mas aí vem de novo, Lara, e as pessoas podem até pensar que eu estou rasgando seda, mas peguem o meu Facebook, o meu Instagram, ou pegue a linha do tempo e vejam que o que eu estou falando a teu respeito é verdadeiro. Precisa ter alguém que te faça despertar. Porque senão nós estaríamos... Eu falei com o Evaristo hoje sobre isso, né? E preparando para bater um papo contigo, a Lara fez a gente despertar. Né? Eu mandei, por exemplo, para o Rodrigo Bertozzi, um menino que é nosso tributarista em Florianópolis, que ele era tímido. Ele sabia tudo de direito tributário, mas ele era tímido. Eu disse: vai lá fazer com o Rodrigo uma monitoria com ele, vai fazer um coach com ele. Ele foi 4, 5, 6 vezes. Esse menino está na OAB, está gravando vídeo, está dando entrevista, está estudando, ama direito tributário, né? E acordou. Então tem gente que quer e não pode, e tem gente que pode e não quer. Mas tem gente que pode e não sabe. Verdade. Então, aí é o teu trabalho. E quero dizer assim para ti, eu não sei como tu ainda tens paciência, né, de bater, porque às vezes é muito mal compreendido essa tua grande habilidade. Sabe qual que é a minha teoria? Eu só olho para excelência, Nemetz.
Eu não quero nem saber o que mas tem que ter uma grande paciência, né? Claro, mas assim, quando a gente enxerga algo com convicção, né? E eu sei, porque eu já vi, você é uma prova viva de que tudo que a gente... E olha que a gente se conheceu 20 anos atrás, eu não tinha tido tempo ainda para comprovar aquilo que eu estava enxergando. Você foi uma das minhas primeiras cobaias, a Nemetz foi uma das minhas primeiras cobaias. E quando a gente vê resultado acontecido, e óbvio, se a gente planta num terreno bom, o fruto que vem, você como jardineiro que sabe o que é isso, né? Então, quando o terreno é ruim, você está num deserto, você pode botar a melhor semente do mundo, mas dificilmente ela vai brotar. Quando o terreno é bom, quando você encontra pessoas que têm uma vontade, uma coisa que não se conforma com a realidade. Eu nunca vou me esquecer de uma coisa que, para mim, trouxe um peso de responsabilidade muito grande quando a gente se encontrou, naquele 2004, que você falou assim, olha, esse ano o escritório teve um ano financeiro muito ruim. Não sei porquê, eu não lembro qual era E essa é a última chance que a gente está dando para esse escritório. Nós vamos fazer o planejamento e vamos rodar mais um ano. Se funcionar, a gente segue. Se não funcionar, a gente vai sentar de novo para conversar e ver o que vai acontecer. Você lembra disso? Perfeitamente. Então, assim, nós estávamos numa salada russa, fazendo de tudo e nada bem feito. Né? Mas tínhamos muita fama, tínhamos clientela, mas estávamos atrapalhados. Né? Eu tinha vindo de uma experiência política horrorosa, né? E tinha largado o escritório, eu não sabia o que queria, e olha, foi fundamental. Tudo foram flores? Não, tivemos os espinhos, e vamos continuar tendo. Né? Eu desapaixonei do direito? Não, de forma nenhuma. A minha leitura hoje é direito, eu leio direito dia e noite ainda, sabe? Mas eu penso que agora é o protagonismo dos outros, né? E continuo planejando outras atividades que vou continuar trazendo para cá, né? Para os colegas que estão aqui agora, porque criei uma equipe na qual eu tenho segurança e confiança, né? E que vai dar certo. O mais legal da história de poder tomar decisão, né, dentro do processo de acordo de sócios e tomar a decisão de botar uma data para parar, não significa que você está parando, porque você é um cérebro ativo. Você a gente, né, o processo intelectual, ele vai muito longe. E a gente é movido por projeto, né? A gente é movido por desafio. Então, uma hora é o desafio de entender um YouTube, como é que funciona, vou fazer isso maravilhosamente bem. A outra, vou entender qual é esse universo dos infoprodutos e das coisas que eu nunca tinha ouvido falar e que eu quero aprender, porque eu quero estar... Pouco importa a nossa idade. O que importa é se eu estou presente no mundo de hoje. Não dá para ter aquela coisa assim, tempo, cara. A gente não sabe quando é que chega a estação de chegada, né? Não. Um dia ela vai chegar, mas enquanto eu estou vivo, eu tenho que ser útil, né? Mas também quero ter o conceito de não atrapalhar. Então eu acho que o bom sócio, né? Voltando para o papo de sócios, né? O bom sócio é aquele que também sabe a hora de dizer que é grato e entregar o bastão para que outros sócios com outro estilo, com outra metodologia, né, levem aquilo que a gente criou juntos, que é a identidade corporativa, né? Que não é a minha identidade, tem muito de mim aqui, mas tem muito de todo mundo aqui. Tem muito do Evaristo, tem muito do Luiz Fernando, tem muito da Aline, tem muito da Helene, tem muito da Simone, tem muito do João Felipe, tem muito da Dona Santa, que é a copeira, tem muito da Ruth, da Ariane, da Evelise, que são as secretárias, tem muito do estagiário, tem muito de todo mundo. Então não sou mais só eu sou só um sócio, um partner, né?
E chegou a hora de eu torcer pelo time, vestir a camisa do time, sabe? Mas ir para a arquibancada. E quando as coisas estiverem erradas, eu vou gritar lá da arquibancada, chamar atenção, brigar, né? Quando alguém fizer alguma coisa errada, eu vou lá no vestiário e depois vou dizer, tu fez errado, mas eu não jogo mais. Agora é a vez de vocês jogarem, eu vou continuar no time. Volta para o campo e corrige isso daí. Volta para o campo e corrige isso daí. Acho que eles vão errar muito menos do que eu, sabe? Acho que eles vão errar muito menos do que eu, porque há uma partitura e isso não é muito agradável repetir toda a vida aquela partitura, aquela fórmula, né? É uma receita que deu certo, né? Tu vai lá no McDonald's, tem uma receita que é repetida milhares de vezes e que não dá para mudar. Tu vai na confeitaria Colombo, o bolo mais delicioso que eles têm lá, ou aí uma confeitaria boa de Curitiba, tu vai, né? Aquilo ali é aquilo ali. Tu vai no Madeiro, é aquele... Eu estou fazendo aqui merchandising no teu canal, desculpa, nem me toquei, estou falando de boa fé, né? E a receita, às vezes, é chata, mas precisa criar novas receitas também, ou variações sobre o mesmo tema. E agora é hora de eu ir para a arquibancada e eu vou, assim, claro que não é uma decisão fácil, pode ter certeza que não é uma decisão fácil, mas também tem aqui a noção da finitude, né? Mas é uma decisão que eu faço com a alma leve e com uma sensação maravilhosa do dever cumprido, né? Fui, ao tempo em que eu estive aqui, intenso e colhi tudo o que eu gostaria de ter colhido, né? E errei muito, tomei muitas decisões erradas, me perdoo por isso, peço perdão por isso para as pessoas que eventualmente eu possa ter magoado, né? Mas assim, o resultado é muito positivo. E estou muito ansioso e curioso pelos desafios que ainda vem pela frente. Só vai vir coisa boa. Agora, uma coisa assim, só para a gente ir encerrando, porque se deixar a gente vai ficar aqui e o papo é muito bom, né, Nemitz? Você está indo com essa alma leve, eu tenho certeza disso, porque você enxerga nos teus sócios a capacidade que eles realmente têm de dar continuidade. Se você tivesse um fio de desconfiança que eles não dessem conta, você ficaria. Porque não tem nem fio, nem mínimo fio. Eles estão preparadíssimos, né, para brilhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. São pessoas extremamente sérias, comprometidas com a profissão, cultas, inteligentes, e que nós nos preparamos mutuamente para isso. Eles, para minha aposentadoria, inclusive. Sim, né? Também não é fácil para eles abrir mão de você. Eu não sei. Eu só não quero... Velho é um jovem que deu certo. Eu só não quero ficar aqui sendo ranzinza, né? E eu acho que vai ficar. Você é um youtuber, meu caro. Como é que você vai ficar ranzinza sendo youtuber, infoprodutor de sucesso, não sei quantos milhões de seguidores? Nossa Senhora! Olha, eu quero te dizer assim que para mim é uma honra ter você no meu booking, na minha história, na minha trajetória profissional e, claro, e pessoal, porque a gente se tornou amigos da família, e isso é uma coisa muito, muito preciosa. E você sabe que aqui a casa é sua, sempre que você estiver por aqui, nós estamos de braços abertos. Eu desejo todo sucesso para você nos seus próximos projetos e tenho certeza que o escritório ele vai seguir o seu curso lindamente. Quem sabe a gente vai fazer uma solenidadezinha, né? Eu tô até com um lapisinho aqui que quando era de 30 anos, olha aí, ó. Eu devo ter em algum lugar que eu tenho minha coleção. Eu sou colecionador de lápis, dá para ver aí atrás, né? Uhum. E sempre, cada ano que o escritório faz, a gente faz o lápis. Quem sabe quando chegar a data do dia 30 de junho, a gente faz alguma coisa e tu venhas aqui, né, comemorar junto com a gente esse novo ciclo, que não é o ciclo de término, mas é o ciclo de mudança, né? Do atleta que se passagem, né? Um rito de passagem.
Eu quero você é um torcedor muito presente, muito forte, sabe? Daqueles que choram quando ganham e choram quando perdem. É isso aí. Apaixonados, né? É isso mesmo, Lara. Mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. É sempre um prazer, uma honra a gente conversar. Tem muita história, tem muita vida, né? E cada lição traz para mim também muito aprendizado. Muito obrigada mesmo por ter aceito. Ô, Lara, o teu olho não perdeu o brilho do primeiro encontro. Isso é muito legal, sabe? Muito obrigado por tudo, a minha gratidão aos que nos assistiram. Quero convidar para dar uma olhada lá no canal da Nemet Kuhn e da Marco Pamplona Novaes no YouTube, tem matérias bem legais. E quem curtir jardinagem, acessa aí o Jardineiro Amador, não vai fazer mal. E quem curtir oratória também, por favor, vamos aprender oratória. Está no Kindle o livro hoje, o físico eu não estou vendendo mais. Aliás, estou vendendo no Amazon, né? No Mercado Livre. E está no Kindle da Amazon. Tá? Pode ir lá. Que o dia é sempre bem-vindo. Né? Maravilhoso. Você trabalha mais para isso, mas se vier não faz mal. Não faz mal, ninguém rasga aqui, né? Para um abração, apareça aqui e a gente vai se falando, valeu? Com certeza, um beijo. Beijo grande, fica com Deus, que Deus está conosco o tempo inteiro. E Deus é bom, é magnânimo, é generoso o tempo inteiro. A Ele todo louvor e toda glória para sempre. Com certeza, amém. Um beijo. Tchau, Lázaro. Que conversa boa com o Nemetz. E dessa conversa eu trago aí uma dica para você que tem uma sociedade de advogados, uma dica que ele comentou e que eu quero reforçar aqui, que é a importância dos sócios conversarem, a importância dos sócios se manterem íntimos no negócio. Isso é uma forma de reforçar a união e ter todos esses combinados de futuro, de quais são as nossas premissas e o que vai ser transmitido para a equipe. Então isso é muito importante. Então eu quero agradecer a tua presença e te convidar para inscrever no nosso canal Áudio Legal no Spotify e no Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. E já traz também um colega advogado para ouvir e assistir também, porque vai ser muito legal que mais pessoas utilizem esses conhecimentos que outros advogados estão contando das suas histórias aqui, para a gente poder engrandecer a nossa advocacia. E óbvio, se você quiser trazer comentários, trazendo aí suas impressões sobre sociedade de advogados e a vida entre sócios, eu vou ficar muito feliz de te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais e pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, do nosso convidado Luiz Carlos Nemetz, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, porque vai ser realmente muito legal ter vocês por ali. No próximo episódio, nós vamos conversar com mais um sócio fundador, então acompanhe aqui os nossos programas, porque sempre vai ter mais a cada 15 dias. Então, um grande abraço e até a próxima!